na medida provisória 1152 de 2022, que muda regras para a fixação de preços usados em transações entre empresas relacionadas a fim de adequar as normas nacionais às praticadas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, e evitar com isso práticas destinadas a diminuir o pagamento de tributos. A gente vai falar com o relator dessa medida provisória, que é o deputado da Vitória, do Progressistas do Espírito Santo, está aqui no plenário, vai falar conosco, explicar um pouco mais sobre ela. Muito boa noite, deputado da Vitória. Tudo bem com o senhor? Boa noite, tudo bem. Deputado, é um tema difícil para a gente poder explicar assim em rápidas palavras, mas o senhor poderia dizer a razão dessa medida provisória, por que ela é importante e em que maneira ela vai afetar os empresários, os negócios no Brasil? Na verdade, tributação já é muito complexo por si só dentro de uma relação interna no país, quanto mais a relação internacional. E é um tema que não é realmente da intimidade de muitas lideranças, e aqui no Congresso nós exercitamos num curto espaço de tempo, mas com uma consultoria que tem propriedade e conhecimento que nos ajudou a fazer um relatório para dar segurança com que essa medida provisória pudesse estar tramitando nesse intervalo rápido, mas poder ser aprovada aqui, que era uma vontade do presidente Lira de fazer pautar e colocar para que o plenário pudesse avaliar de forma rápida. A nossa condução foi muito republicana, da onde nós tivemos uma relação de agenda nesses 4 dias com os parlamentares que fizeram propostas para poder melhorar, contribuir com a modernização do texto, e foram 107 emendas que nós analisamos, mas também junto ao governo federal. A Casa Civil esteve conosco por várias vezes, assim como o Ministério da Economia e também a Receita Federal, que é o órgão que fiscaliza a relação internacional, principalmente na transferência de preços, que é o objeto desta medida provisória entre as empresas relacionadas. Empresa que tem aqui no Brasil uma filial em outro país, quando transfere commodities, produtos, preços, royalties, a gente tem uma tributação na transferência, na venda ou na compra para uma outra empresa. Isso vai ser regulamentado agora com essa medida provisória 1152. Já existia uma prática de uma cobrança em preços pré-fixados, em que o Brasil tinha uma simplificação até bem diferente do que é a tributação do nosso país, que é muito complexa, mas essa relação era simplificada. Mas um país como os Estados Unidos, por exemplo, que é um dos maiores parceiros o segundo maior parceiro comprador do nosso Brasil, tem um celeiro que é o primeiro em relação comercial com o Brasil, a gente não teria mais a possibilidade que em 2022 a determinação dos Estados Unidos é não se relacionar mais com os países que não estavam nas regras da OCDE. E os princípios, principalmente o princípio arm's length, que norteia essa medida provisória e norteia as regras da OCDE, a gente não preenchia esses requisitos. Para que a gente pudesse estar competindo, estar mantendo essas relações, nós precisamos nos adequar. E essa medida provisória, a 1152, ela adequa o nosso país, o Brasil, às relações internacionais comerciais entre essas empresas relacionadas. Por isso, nós tivemos aqui uma participação muito ampla dos parlamentares, da frente parlamentar, principalmente da agropecuária, contribuindo com sugestões para dar segurança jurídica a essas empresas que têm o interesse, inclusive dar flexibilidade também ao prazo, que não tivemos aqui um entendimento no prazo de execução da medida provisória. O governo tem muita insegurança para isso, mas no final o texto que nós relatamos com alguns aperfeiçoamentos, tivemos aqui o consenso de quase a totalidade dos parlamentares, e o Brasil hoje tem, após ser apreciado no Senado, essa medida provisória, a possibilidade de entrar nos rumos da competitividade. Nós precisamos nos organizar, nós precisamos nos preparar, e só através do parlamento que a gente vai fazer com que o Brasil tenha novas regras que possam dialogar diretamente com os outros países e fazer com que as nossas relações comerciais estejam dentro das normas e fazer com que o nosso Brasil seja um dos 38, 39 países aí que estão relacionados dentro da OCDE, que tem possibilidade de relação internacional dentro das regras que são a mesma entre esses países. Deputado da Vitória, com essa adaptação, essa inclusão do Brasil nessas regras, o senhor acredita que melhora também o ambiente de negócio para essas empresas, geração de renda aqui no nosso país? Naturalmente, até porque as empresas que querem investir no nosso Brasil,
ela já tinha insegurança por conta do Brasil não estar preenchendo esses requisitos e ter dificuldade, até cobrança dobrada em tributação ou até de não tributação. Então, com essa aprovação da medida provisória aqui no Congresso, que hoje a Câmara já fez o seu dever de casa, e depois no Senado, o Brasil entra numa linha de competitividade, estabelecendo uma regra que vai ser a regra dentro dos países desenvolvidos, que mais se comunicam com relações comerciais entre aqueles que já estão habilitados a ter uma única regra, que são as regras que são construídas pela OCDE, que é o objeto principal dessa medida provisória. Então nós cumprimos aqui o nosso papel, não é um tema fácil, é um tema que não é de intimidade, né, de muitos profissionais, já é a discussão tributária, principalmente você discutir tributação internacional, um tema bem complexo, mas nós tivemos aqui a capacidade de muita contribuição da consultoria da Câmara, que melhorou o texto. Teve a compreensão do governo federal e também de quase a totalidade dos parlamentares. Eu acredito que foi uma grande entrega para o Brasil e a gente vai ter o nosso país com uma regra que vai fazer com que a nossa relação comercial possa aumentar a nossa competitividade, trazer empresas para o nosso país e também fazer com que as nossas empresas tenham ganhos na sua condição de comércio junto ao mundo.